E o Brasil Cozinha é recheado de dicas dentro do empreendedorismo gastronômico. E hoje nós viemos visitar a Fazenda Lacustre. Hoje nós vamos trazer dicas de empreendedorismo de um vinhedo que está alocado no Cerrado, isso mesmo, dentro do Cerrado, que segue o método da dupla poda e colheita de inverno. Então fica com a gente porque o programa está recheado de muito sabor do vinho. Oi, Marcos! Oi, Leninha. Tudo bem? Obrigada por nos receber. Obrigado, que lugar lindo! te receber. Estou encantada com isso aqui. Que bom, eu acho que você vai gostar. Eu tenho certeza, já comecei assim apaixonada pela vista. Realmente é impressionante, a gente não imagina que em pleno centro, né? Vamos dizer assim, centro de Brasília, porque a gente está aqui no Lago Norte, tenha uma estrutura dessa aqui. Realmente eu conheço várias outras produções, né, outras vinícolas que estão um pouco mais distante. Agora, Sim. essa sua de estar aqui nessa localização, eu estou apaixonada. Essa vista é maravilhosa. As pessoas se surpreendem muito mesmo, né? Pois que é. aqui, tão pertinho do plano piloto, aqui no pleno Lago Norte, a gente consegue ter uma experiência bucólica e de viticultura e vinificação completa. Tá de parabéns. Gostei demais e eu tenho certeza que nosso público vai adorar as dicas que você tem para dar. Sim, eu preparei uma coisa especial para você hoje, viu? Vamos lá. Vamos, o que vamos é pra lá? isso? Vamos para lá. Então, hoje a gente vai viver um pouco de viticultura, vinificação e enogastronomia. Opa, é tudo que eu gosto. Ó, trouxe isso para você. Eita, olha isso, gente. Vamos lá que Adorei. eu vou te apresentar as uvas. Vamos lá, então. Olha, realmente assim, eu acho que o primeiro impacto que as pessoas têm aqui ao chegar é esse visual. Primeiro, o acesso super fácil, né? Muito tranquilo, a gente veio super fácil mesmo, muito central, muito perto. Né? Isso é um grande trunfo nosso, porque inclusive as pessoas podem vir até de Uber, né? Então é uma área urbana mesmo, né? Não precisa viajar para ir para um contexto rural. E agora, assim, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a tua história, né? Sobre a história do empreendimento, né? Da Lacustre aqui. Sim. O porquê que você enveredou por essa área, né? O porquê que a gente... porquê que você chegou até aqui, o que te levou a empreender realmente dentro desse ramo? A história começa com o meu pai, na verdade, né? No ano de 2010, ele ouviu falar da técnica da dupla poda, que tinha recém sido descoberta, né? Estava em desenvolvimento. Murilo Regina, exatamente. Esse nome já é conhecido já é conhecido no meio. entre os vinificadores, com certeza. Então ele teve esse ímpeto de tentar vinificar aqui no Distrito Federal. Então ele trouxe um profissional de outro estado, essa pessoa residiu aqui na propriedade, e então implantou um primeiro parreiral e ele decidiu começar com uvas de mesa, que seriam mais fáceis, para então testar e ver se a coisa daria certo. A gente está falando disso em que ano? Em que tempo? Em 2010, que ele começou exatamente a produzir o primeiro parreiral. Então, com o sucesso das uvas de mesa, então o meu pai decidiu evoluir para um próximo estágio, que seriam as uvas viníferas, que são as europeias. Então, veio de avião algumas mudas e alguns enxertos de uvas Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, ele fez várias experiências. E então foram feitos novos plantios e novos enxertos. E então, com muito manejo, com muita dedicação, tivemos êxito nessa empreitada e conseguimos produzir uvas de vinificação europeia aqui em Brasília. Depois de passado algum tempo, isso virou o hobby dele, né? Então foi isso que ele se dedicou, que ele foi trabalhando, foi brincando com isso. Há cerca de 2 anos atrás, então ele teve um problema de saúde, teve que se afastar repentinamente, então eu assumi. Em um primeiro momento eu vendi as uvas para outros vinificadores e fui então percebendo que havia um potencial de negócio aqui. Conversando com muitas pessoas, aprimorando os meus conhecimentos nesse segmento, eu decidi enveredar para a vinificação mais profissionalizada, com assessoria técnica de um enólogo. Conheci um enólogo, o Carlos Sanabria, que abraçou o projeto, gostou muito do desafio e passamos então a vinificar. Então, peraí, só uma parte. O seu início de empreendedorismo foi com o foco na oportunidade, ou seja,
você teve uma oportunidade que foi dada em função dessa doença do teu pai, né? Dele ter que se afastar, e você resolveu empreender em função dessa oportunidade que você teve. Porque dentro do empreendedorismo a gente tem, uma das pegadas é essa, foi um aproveitamento de uma oportunidade. Exatamente, né? foi uma coisa casuística. Né? Tá. Ou seja, eu tive esse problema, né? essa questão Ai, que individual. lindo, ali tá todo cheio de frutas já. E então, baseado nesse empecilho que a vida me apresentou, infelizmente, surgiu essa oportunidade. Que o interesse pelo vinho entre os brasilienses, entre os brasileiros em geral, aumentou muito com a pandemia, e os brasilienses passaram a desenvolver também um grande interesse pelas coisas locais. Existe já um... Ficou bom aqui? Ficou ótimo. Existe já um contexto de orgulho brasiliense, né? Dos produtos feitos aqui, né? Das empresas que são daqui. Então, imbuído por esse espírito, eu tive também o desejo de dar seguimento a esse desejo do meu pai. Em primeiro lugar, eu fui assim muito motivado por um propósito, mas ao mesmo tempo com uma oportunidade de negócio. Né, em a gente conseguir, então, rentabilizar. Isso a gente está falando, então, de quantos anos já? Nós começamos as atividades aqui mais comerciais há cerca de 2 anos, mas a visitação... Que lindo, aqui já está cheio de uva. Pois é, a visitação enoturística começamos em abril do ano passado. Olha, já temos uva aqui. Que uva que é essa? Essa daqui é uva... essa aqui é um enxerto novo. Essa daqui é uma uva moscato. Que está sendo testada. Está sendo testada, exatamente. E aqui? Aqui são, também é do mesmo pé. Ai, então tá aqui para baixo, ó, aqui para baixo nós temos a Isabel, que é a uva. Olha, onde tudo começou, né? É uma uva americana. Uhum. Essa é a uva que sustentou as famílias italianas da Posso Serra pegar Gaúcha. uma, né? Pode, ela não está ainda bem pronta, né? Mas ela já está vindo, né? Gente, é muito lindo, né? Então as pessoas, elas realmente gostam de fazer esse passeio, andar por aqui, se sentar como nós vamos fazer. É isso? Então, é isso, Nossa, eu tô Então adorando. você pode escolher aí um local que você deseje. Isso aqui tá lindo, né? Eu acho que a gente podia sentar aqui assim, ó. Porque aqui tá carregado de uva. Isso mesmo. Realmente tá lindo isso aqui. E olha que não é um período de produção, não, né? Não é o período. Vamos ficar por aqui? Sim, tá ótimo. Esse período agora das chuvas não é o período ideal, né, para a produção de uvas, porque a videira é uma planta muito sensível aos fungos. Sim. Então, com a umidade, elas sofrem bastante. Então, a gente consegue aqui fazer uma produção com a oportunidade turística, né? Para que as pessoas possam conhecer. Gente, é muito aqui. chique. Gostou? Adorei, adorei. Então, a gente pode continuar o nosso papo aqui. Sim. E também, que tal tomar um vinho, um espumante, alguma coisa? Claro, né? Claro, como não, Eu acho né? que o assunto pede, né? Então, o momento pede. Dentro da linha do empreendedorismo com essa história do vinho, uma das coisas, um dos fatores principais que você diria, além de tudo que você já falou, seria a paciência. Seria a paciência. Ter paciência mesmo e enfrentando, porque você enfrenta um monte de obstáculos, né? Além de todas as dificuldades inerentes à parte do agro mesmo, a parte da fruticultura, né? Além disso, nós enfrentamos desafios adicionais aqui no nosso contexto. Por exemplo, eu vou citar mão de obra. Exatamente. Você tem problema? Como é que é a questão da mão de obra? A questão da mão de obra é bastante difícil porque... Isso não é privilégio seu, você sabe, né? Isso, eu acho que no Brasil porque em como um todo qualquer nós temos segmento, então a gente que mexe com restaurante, com operações de restaurante, de cafés, de bufês, a gente tem muito problema de mão de obra. Sim. Então você também enfrenta esse tipo de problema. A gente enfrenta, porque como é uma coisa muito recente, muito nova, nós não temos mão de obra para a parte de viticultura, né? E muito menos na parte de vinificação. Né? Eu, por exemplo, tive a sorte de conhecer um enólogo formado lá em Bento Gonçalves, que é a terra do vinho brasileira, né? E que permitiu, então, dar início a essa vinificação aqui. Então, a qualificação da mão de obra é digamos, uma urgência para o nosso cenário. E como que você resolve isso hoje? Atualmente, nós fazemos, digamos, mini cursos aqui conosco mesmo, né? Então, você seleciona essas pessoas e você mesmo tenta treinar para poder você conseguir um resultado melhor. Isso, a gente mesmo ensina, né? Inclusive, a própria matéria aqui do Distrito Federal, um brinde, viu? Saúde. Obrigada por esse momento. eu que agradeço a sua presença.
A própria Emater do Distrito Federal tem usado aqui o nosso contexto para instruir os funcionários, os extensionistas. Então, digamos, nós estamos num estágio ainda bem prematuro da nossa indústria de vinificação do Distrito Federal, mas que ela vai acontecer, eu tenho certeza absoluta. Isso é interessante. Mas conforme eu te falei, isso não é privilégio seu, não. É claro. Realmente é um momento muito difícil que a gente tem enfrentado, né, com relação a essa coisa da capacitação, e eu diria que até da seleção mesmo, dessa coisa de você conseguir pessoas engajadas para poder estar trabalhando. Isso, né? é um desafio. E eu imagino que no seu ramo ainda seja bem mais complicado, mas é isso que nós temos para hoje, né? Sim, é isso mesmo. Então procurar achar algumas pessoas que realmente tenham pelo menos o interesse de trabalhar e qualificá-las dentro daquilo que a gente precisa, que é isso que a gente faz hoje. Nós temos o desafio humano e o desafio técnico, né? Encontrar a pessoa dentro do perfil que esteja motivada, que esteja disponível para então encarar uma coisa nova, para o aprendizado, e o desafio técnico, de fato, ensinar tudo isso para a pessoa, para que ela consiga então fazer sozinha, porque a nossa supervisão aqui o tempo todo também é onerosa. Então a gente precisa criar artifícios para que isso aconteça naturalmente. No segundo bloco a gente vai falar sobre a microvinificação que você faz aqui, que é o processo. Tudo acontece aqui ele acontece do início ao fim, tá? É muito interessante porque ele tem todo o processo, desde a colheita, do plantio até o invase, né? Até o engarrafamento. Isso é muito interessante porque as pessoas não sabem como que isso acontece. E numa coisa bem, eu diria que bem artesanal e bem romântica, como você disse, eu diria que seria isso, né? Agora me fala um pouquinho, depois que a gente passa por todas essas etapas que a gente vai estar mostrando ao longo do programa, como que é o seu processo de venda disso? Como que você vai comercializar isso? Porque é o fundamento, né? Claro, exatamente, de onde advém as nossas receitas, né? Aqui o processo de venda acontece 100% aqui no local. Ah, é? Exatamente. Por se tratar de um projeto de enoturismo e nós queremos que as pessoas venham, né? A gente tem essa proposta de vender aqui. Né? Além disso, nós não temos capacidade de escoamento, de atender realmente o público externo. Né? Seria impossível a gente entregar num supermercado, numa adega e tal. Porque faltaria para nós. Sim. Né? E além disso, não é esse o objetivo. Né? O objetivo, de fato, é que a gente consiga produzir um produto único, com todas essas características, ou seja, isso aqui vai ser o reflexo de tudo isso que nós estamos aqui. Né? O ambiente rural é assim. Lindo! Então, o nosso vinho é o resultado dessa confluência de fatores. E aí hoje você consegue, você falou para mim que produz em torno de 15 mil garrafas? Não, 1.500 garrafas. Isso é na colheita de inverno? Exatamente. E aí você vende isso rápido assim ou você garante que durante um período ou depende muito da... Não, a gente dosa, né? A gente tem que realmente ir segurando inclusive as vendas, a gente não oferta também assim digamos, com muita... Para você manter... Para eu conseguir ter capacidade de suprimento. Senão você acaba. Senão eu acabo, né? Senão eu não tenho. Já inúmeros lojistas já me pediram para poder então vender em suas lojas e eu tenho que recusar. É até ruim, né, nesse quesito. Mas ampliar você não consegue, porque você já está com toda a tua área plantada. E nem deseja, e nem quer, é verdade. Então, porque eu consigo o meu valor agregado, aí falando realmente de negócio, justamente por essa exclusividade, por ser um produto genuíno e que a gente consiga cuidar com as circunstâncias que a gente tem. A ampliação nesse cenário de dificuldade de mão de obra, entre outras dificuldades, para mim, do próprio local, momento, né? Que Brasília não foi, exatamente. Em princípio não tinha condições climáticas para isso, né? Que nós ampliaremos em breve, isso acontecerá, sem dúvida. Mas por enquanto o que eu pretendo de fato é dar continuidade do jeito que está. É aprimorar, melhorar e conseguir atingir um produto de excelência. Esse é o primeiro objetivo, existem outros. Com certeza, e eu acho que tem que ser por aí mesmo, tem que continuar aproveitando as oportunidades. Isso né? mesmo. Muito bacana. E a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco e daqui nós vamos mostrar para vocês o processo de vinificação, é um microprocesso, né? Sim, microvinificação. Microvinificação em pequena escala, que eu acho muito interessante saber como que funciona isso. Então fica com a gente que a gente volta já já.
Então é aqui que tudo começa? Quer dizer, é a segunda etapa, né? É a segunda etapa, tudo começa lá no campo. É verdade, onde a gente estava. Exatamente, é. Que então, legal! Aqui é onde acontece o processamento do vinho, né? A maturação, a estabilização, a evolução do vinho, do estado ali da uva, do mosto, que foi o que a gente falou lá embaixo. Exatamente, e agora depois vem para cá. Depois para cá, depois de alguns procedimentos a gente deixa dentro desses tanques. Muito então, legal. A gente faz algumas etapas, o acompanhamento do vinho, algumas trasfegas, que é a transferência de um tanque para o outro, né, com a intenção de estimular a decantação, denotar mais características para o vinho. E aí, feito esse acompanhamento... Agora me diz o seguinte, só para poder quem está nos assistindo entender um pouco disso tudo. Você hoje tem uma produção pequena de uvas, por isso que você consegue fazer isso aqui, é isso? Exatamente. O objetivo aqui não é ser uma indústria, né? Sim. Nós jamais conseguiríamos atender uma demanda de mercado. A intenção é produzir um produto único, genuíno mesmo, que só existe aqui, com apuro, com qualidade, com a intenção de priorizar a qualidade. E por essa razão a gente faz manualmente todos os processos, acompanha tudo. Qual que é hoje a produção de uva que você tem? Você falou para mim que nós temos a questão da dupla poda, né? Que você tem aquela coisa da colheita de inverno. E temos também que vocês estão tentando fazer uma colheita agora de verão, que vai gerar para um espumante. Exatamente. É possível fazer 2 colheitas por ano. Porém, a melhor colheita é a do inverno, que vai gerar um vinho de melhor qualidade. Até por isso, então, a nossa produção não se torna tão grande. A gente consegue fazer aí entre 1.500 a 2.000 garrafas por safra. Bom. Na de verão, é possível a gente fazer uvas para espumante. Então, porque como ela não adquire características... Que uva que é? Americana? É uma uva americana, uma uva Vitis Labrusca, é a uva Isabel, que é uma uva, uma uva muito comum no sul do Brasil, nas famílias de origem italiana. E estamos desenvolvendo uma experiência bem interessante do espumante feito de uvas Isabel. E ela se adaptou bem aqui, tranquilo? Sem ser na história da dupla poda? Sim, é uma uva já plantada bem aqui, adaptada. Bem adaptada, então ela não enfrenta muitas dificuldades, porque é uma espécie mais rústica. As espécies americanas são mais rústicas. Que se adaptou bem ao cerrado. Se adaptou bem aqui, sim. Isso é muito interessante, né? É muito interessante. Muito interessante mesmo. A parte da vinificação com uvas europeias, aí essa é muito mais sensível, está muito mais sujeita à ação de fungos. Então, por essa razão, no período de verão, não é o mais adequado. Tá. E, além disso, as chuvas não estimulam a uva a produzir açúcares. Ela precisa sofrer a secura para então produzir os açúcares e os polifenóis, os componentes químicos necessários para produzir um bom vinho. Por essa razão, praticamente todos os viniticultores abortam, né, a colheita de verão. Você montou essa estrutura aqui? Sim. Para poder você processar tudo aqui dentro. Isso, exatamente. Né? Agora, trazendo isso para o lado de um investimento, ou eu quero que você explique assim, por que você não pegou essa uva e entregou, não sei, assim, numa cooperativa, em algum lugar que tenha um processamento? Para você hoje, vale a pena estar fazendo isso aqui, até talvez pelo meu entendimento, por uma questão de você trazer uma característica única, de você criar um produto único para vocês. Por nós estarmos num contexto urbano, né, estamos muito próximos da cidade, a intenção é transformar aqui um polo da enocultura, de trazer as pessoas para cá, para que elas possam conhecer. Então entrar nessa parte do turismo. Exatamente, é um projeto também de enoturismo já vigente, já tivemos muitos visitantes e a intenção é poder demonstrar no local todas as etapas, desde a parte da viticultura, da fruta, até a parte da vinificação, envase e o melhor de tudo, tomar o vinho num ambiente como esse. E você acha que isso vamos dizer assim, com toda certeza, isso valoriza o teu produto final e o processo como um todo? Ah, sem dúvida. A pessoa vir aqui, vivenciar todas as etapas, sentir, cheirar e realmente perceber como acontece todo o processo é bem diferente do que escolher um rótulo no supermercado. Né? Então, com certeza, a gente cria um valor agregado maior, cria uma fidelidade com as pessoas, porque elas participam do processo, elas podem ajudar na colheita, elas podem ajudar na vinificação.
podem plantar uma muda de videira. Então tudo isso cria um elo individual, pessoal, né? E também o contato comigo, né? O contato com o proprietário, com o enólogo, né? Torna a experiência muito mais bem única, bem exclusiva, única. né? Então vamos contar para as pessoas, vamos tentar mostrar um pouquinho de como que é isso? Claro. O que acontece aqui quando você recebe os visitantes, enfim, qual que é o processo exatamente do que acontece. Infelizmente a gente não tem uvas hoje para poder mostrar, né, mas... Para a gente poder produzir, não, a gente tem um pouco no pé, né? Então, que a gente mostrou lá, Mas na época de colheita, a gente abre uma colheita festiva, a chamada vindima, as pessoas podem participar, colher e dar início. Na próxima eu quero, hein? Com certeza, é minha convidada. Depois que os visitantes participam da colheita, nós colocamos as uvas na desengaçadeira e então é separado a baga da uva do galinho, né? E é feito um pequeno esmagamento suave para que não haja um excesso de sabor herbáceo, de excesso de taninos, né? Então é feita um primeiro estágio que é a chamada de fermentação aeróbica, popularmente chamada de pé de Cuba, né? Entre os vinhateiros. Depois da fermentação aeróbica, há uma separação da parte sólida do mosto e a parte líquida é prensada e é trazida para esses tanques. Então começa o estágio de estabilização. Vai decantando, a gente vai tirando as borras que vão descendo, vai transferindo de um tanque para o outro. Aqui dentro da microvinificação acontece todo esse processo que vai resultar no vinho final, certo? Exatamente. O que nós temos aqui hoje em produção? Nós temos aqui as uvas que são cultivadas aqui no vinhedo, são Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Pinotage, além de uva de mesa, né? uvas para comer, né? Nós enxertamos recentemente Sauvignon Blanc, Alvarinho, Marcelin, Lorena, Cabernet Franc, para experimentar também diferentes cepas para que a gente possa fazer a experiência aqui o mais rica possível para o visitante e para que a gente possa também evoluir muito na experiência de vinificação. Agora, você ter essa variedade, isso não dificulta o teu trabalho ou não? Ou dentro da sua proposta, a ideia, você tem um objetivo com isso? Com certeza dificulta, mas é intencional. Intencional? Porque com essa pluralidade, com essa diversidade de cepas, a gente consegue também fazer vinhos mais interessantes, a gente consegue melhorar a nossa produção e agregar o valor para o nosso produto. Além disso, o nosso público brasiliense, que é conhecedor, ele é ávido por novidades. Né? E o que você tem de novidade aqui? De novidade tem uma coisa bem interessante que é o vinho laranja, da uva Viognier. Você sabe que o vinho laranja eu conheci há pouco tempo. Pouquíssimo tempo que eu tive o prazer de degustar um e eu adorei, achei muito interessante. Além da cor, é muito interessante, muito refrescante, pelo menos esse que eu tomei era uma coisa assim bem interessante. De fato é a proposta dele, ele está ali entre um rosé e um tinto, ele se torna um pouco mais gastronômico, mas ao mesmo tempo com excelente acidez que dá exatamente esse frescor. Agora, por que laranja? Tem a ver com a cor, né? Tem a ver com, sem dúvida, não tem nenhuma laranja, fruta laranja, ninguém coloca laranja aqui dentro. Claro. Mas a motivação, o motivo é realmente a cor. Sim, mas da onde vem a cor? Vem da qualidade da uva. A uva Viognier, exatamente. Muito bem. É uma uva branca, mas que pelo processo, né, de maior contato com as cascas do que um vinho branco, que normalmente ela chega nesse tom do laranja. Ela chega nesse tom do laranja. Então eu quero provar isso aí. Vamos provar. E é interessante, né, essa história de você realmente trazer novidade para o público, né? Olha que lindo. Está já na fase final, eu diria que esse vinho está 80% pronto. Nossa, tá lindo isso, hein? A cor realmente é belíssima. Eu adoro quando eu vejo isso, viu? Muito bom. Muito sorriso no rosto das pessoas. Acidez. O que está precisando aqui ainda? Olha, uma estabilização maior, as notas aromáticas elas podem ficar mais evidentes
e um pouco mais de clarificação, uma vez que a gente não usa clarificantes, né, então a gente tem que esperar um pouquinho mais para que ele fique mais líquido. Agora, é o primeiro laranja de Brasília? É o primeiro, bom, nós tivemos já em Formosa, talvez no Distrito Federal seja o primeiro. Eu acredito. E quando que você sim. pretende lançar? Nós vamos engarrafar ele agora, provavelmente daqui cerca de 30 dias, mais ou menos. Você engarrafa aqui também? A gente engarrafa aqui mesmo. Ah, que legal, muito bom. Então todo o processo é feito aqui. E inclusive nós temos um projeto aqui que chama-se Faça Seu Vinho, para os visitantes que queiram participar de todo o processo e ao final disso eles levam as suas garrafas para casa. Opa! Você vai ser a primeira a se matricular? Eu vou ser a primeira a me matricular, Então, tá vendo, bom, gente? Ó, fica a dica aí, Isso muito aí. legal, muito bom. O enoturismo ele tem crescido cada vez mais aqui no Cerrado, né? Com esse projeto da Rota dos Vinhos lá, enfim. E está crescendo cada vez mais e as pessoas ficam ávidas por isso realmente, por vivenciar tudo isso. Então você estar num local como esse aqui, participar desse tipo de... entender como que é o processo todo, eu acho que faz parte dessa coisa de vocês empreendedores e principalmente no ramo do vinho. Eu acho que é muito, muito importante, principalmente também porque nós estamos num local que não aliás, está se tornando, né, um produtor de vinho, mas a gente não tinha isso aqui. Então gera curiosidade e é um momento muito único, muito gostoso de estar sendo vivenciado. Depois eu sei que a gente vai terminar o nosso bloco entrando com gastronomia, que ele também entra com a parte gastronômica aqui, com harmonização, enfim. E o projeto deles é muito interessante porque exatamente envolve todo o passo a passo. Da chegada aqui você já começa a vivenciar uma série de experiências até finalizar com a harmonização mesmo, né? Nós vamos provar mais um, né? Vamos provar mais Chardonnay, isso aqui depois, vou ficar guardadinho aqui, hein? Nós vamos tomar agora um Cabernet Sauvignon de inverno, né, que em breve tem mais uma surpresinha para vocês. Ele vai para a barrica, né? Ah, sério? Exatamente, mas ele já está aqui em fase final. Mas desse aqui você vai passar para a barrica? Esse aqui ele vai para a barrica, vai se juntar. E fica quanto tempo? O enólogo vai decidir mais de 6 a 8 meses. 6 a 8 meses para depois engarrafar. Então engarrafar. Tá bonito, hein? Muito bom, hein? O que você já produziu aqui? O que já tem? Nós temos já engarrafados um Cabernet Sauvignon, um Syrah e um Merlot. E na barrica nós temos um blend, né, de Cabernet Sauvignon, Syrah e Pinotage. Sim, além agora, e outras coisas virão. Nossa! O vinho branco muito também é bom. um dos nossos projetos, além do espumante, que nós temos um projeto aí também aqui, inovador. Eu tô vendo uma garrafa ali, é aquilo ali? Isso mesmo. É isso aqui? Posso pegar? Pode pegar, não balança muito Jesus. que ele pode estourar. Ai, meu Deus, olha, se estourar vai viralizar. Esse é um espumante de Cabernet Sauvignon, e eu posso me arriscar a dizer que é o primeiro de Brasília. Com uvas brasilienses, sem dúvida. E já está em processo de quê? O espumante ele demora muito, né? Demora? Ele demora aí, pelo menos uns 2 anos até ficar pronto, né? E essa técnica, a técnica da Pet-Nat, ela acontece toda dentro da garrafa. Então você está vendo a borra que está aí dentro. É isso que eu ia te perguntar sobre a borra que está aqui. A gente depois vai ter que remover, né? Com um processo natural, que a gente inverte ela, a borra desce aqui para o gargalo e aí então a gente tira com a própria pressão do espumante, ele empurra a borra e então a gente fecha novamente rapidamente. Sério? Então Processo é bem artesanal. Bem artesanal mesmo. E isso dá um resultado final? O resultado final é único, né? A gente fala que além do terroir, né, um dos componentes do terroir é a mão humana, é o manejo de quem está fazendo. Muito então, interessante. O manual então você está dizendo que depois de todo o processo você já engarrafa ele? Na mesma garrafa. Na mesma garrafa. Não, mas aí ele fica nessa garrafa aqui por esse tempo que ele fica precisa. fermentando aqui dentro. Com a diferença que ele não estagia muito tempo intenso. Aqui, todas as perlagens, tudo que vai acontecer vai acontecendo aqui agora. Exatamente. Aí depois de um determinado tempo, vocês vão virar isso. Isso, para que a borra então caia desça aqui para cá. Aí, e então, aqui a gente abre rapidamente e de novo. Menino, eu achei um trem... Nossa, realmente muito interessante. Isso aí. Então, esse é um produto único e tem pouquíssimas unidades. E acho que você falou, mas quais são as uvas? Essa é 100% Cabernet Sauvignon. 100%. Legal. Nossa, que interessante. Então nós vamos ter aqui o primeiro espumante do Cerrado, do Distrito Federal. Está aí em gestação. Em breve nós vamos... O que é esse em breve? Eu acredito que mais um ano.
espumando. E você já está fazendo os testes? Já estamos fazendo os testes, já tem nome? Podemos dar um spoiler, não? Se você quiser sugerir algum, eu costumo dar os nomes aqui com características do terreno aqui, da região, né? Então, por exemplo, o nosso rosé se chama poente, por causa da cor do nosso céu. O nosso Merlot se chama relevo, porque tem a ver com a topografia do lugar. Não, é lindo aqui, realmente é muito legal. O Cabernet Sauvignon se chama Vista Norte, que é a nossa vista, e o Syrah se chama Solo Fértil, que é o solo vamos lançar um concurso, alguma coisa aí para poder escolher o nome do primeiro espumante de Brasília. Tá vendo? Isso é uma ideia interessante. Vamos jogar isso por aí. E nós vamos encerrar esse bloco. Eu vi aqui uma foto de uma pessoa que foi a pessoa que inspirou tudo isso aqui, né? Que realmente começou todo esse projeto aqui e depois caiu na mão dele aqui, que está dando continuidade em tudo. É o pai dele, que a gente falou lá embaixo, que está aqui. Como é que é o nome dele mesmo? Dr. Adelmo. Olha, o Dr. Adelmo. Ele ainda vive, mas ele hoje não está aqui com a gente porque está com um probleminha de saúde, mas está aqui com a gente e vai permanecer, não é isso? Isso é. Foi ele a visão, tudo começou com ele, né? Ele foi muito visionário e teve essa coragem. Muito legal. E nós estamos encerrando o nosso segundo bloco e o terceiro bloco vai ser cheio de delícias, porque nós vamos preparar a 4 mãos um prato que é uma das composições, um dos pratos que compõe o menu de enogastronomia, que é do evento que ele faz aqui todo final de semana. Fica com a gente. E é com esse cenário que nós vamos falar do enoturismo. Isso mesmo. O enoturismo, ele está aí super em alta, principalmente aqui junto aos produtores de vinho da capital federal, produção no Cerrado, a história da dupla poda, a colheita de inverno, enfim. E com esse cenário maravilhoso aqui, a gente vai preparar um prato que faz parte do cardápio aqui das experiências gastronômicas que são trazidas diariamente não, mas eu acho que todo final de semana, né, por enquanto, aos fins de semana. Em breve, diariamente. Em breve, diariamente, que ele vai falar pra gente agorinha o que vai acontecer, porque tem novidade no ar. E nós estamos com o chefe que vai preparar pra gente um fettuccine. Eu vou ser auxiliar dele aqui, não sei se eu vou conseguir, né? Mas eu acho que eu vou conseguir, né? Com certeza. E ele vai preparar um prato pra gente. Fala o que você está pensando. Ó, agora a gente vai preparar uma massa com uma farinha 00, tá? E nós vamos... Explica pro povo o que é a farinha 00. A farinha 00 é a gramatura dela, tá? Então ela é uma farinha que tem uma gramatura melhor para você utilizar nos preparos de massa e às vezes até nos preparos de pães. Essa farinha a gente vai misturar com 5 gemas e um ovo inteiro. Tá. E aí a gente vai, como é que se fala? Misturar. Envolver ela toda. Mas nós não vamos sovar. Porque esse é o segredo da massa fresca. Tá? Opa! Isso é onde a gente não pode desenvolver o glúten. Tá? Então, olha, para quem quer empreender com massas, tá aí uma dica super importante. Primeiro, a qualidade da farinha. Qualidade da farinha. Então, a farinha 00, qual que é a função dela em relação às outras farinhas? Na verdade é o seguinte, não existe a melhor ou a pior farinha. Você não usou grano duro aqui, não? Não. Não teve uma mistura, nada, não? Um fettuccine, a gente vai fazer uma massa bem simples para que o povo... É uma massa sem recheio, um corte longo. Isso, para que quem está nos assistindo quiser replicar a receita. Em casa. Pode. É uma coisa fácil, tranquila de fazer. Isso. Beleza. Tá, beleza? Então, qual que é a proporção? E aqui, se não quiser usar uma 00, pode usar qualquer farinha de qualidade. Tá? Vê só a questão da proteína. Se tiver 5, alguma coisa... Já tá aceitável. Já tá aceitável. Beleza. Tá bom? Qual a proporção? Aqui nós temos 150 gramas de farinha. Para 5 gemas e um ovo inteiro. Um ovo inteiro. Vamos lá, então vamos começar a preparar isso aqui. E aí você estava dizendo
que não era para desenvolver o glúten, que não ia sovar para não ter essa coisa de desenvolver o glúten. Porque se desenvolvendo glúten, a massa fica elástica. Sim. E não é esse o nosso resultado. Não é o resultado que a gente espera dessa massa. Aqui nós temos já uma massa pronta, né? Aqui a gente já tem a massa prontinha, tá? Ela ficou descansando aí e a gente envolveu ela no plástico filme justamente para que o glúten, caso nessa nossa mexida, nessa mistura, para que esse glúten não desenvolva de qualquer forma. Se quiser até acelerar um processo, pode deixar até uns 15 minutinhos na geladeira. Tá. Tá? Os meninos vão mostrar para vocês aqui como que ele está misturando. Então é bem básico mesmo, bem simples, né? É uma receita bem tranquila. E a gente tem essa maquininha aqui. Essa máquina é bem interessante porque ela é uma máquina que tanto faz uma produção caseira, como ela consegue fazer aí uma produção até bem interessante, né? Para poder estar vendendo. Para quem está iniciando. Para quem está iniciando. Empreendendo, é interessante começar com pequenas máquinas. E fazendo testes. Exatamente. Tá? Assim como é o teste da farinha. Sim. Tá? Hoje eu utilizo essa farinha aqui, mas de repente na sua fábrica ou na sua produção você pode utilizar uma farinha, porque isso depende muito de produção para produção. Certo. Às vezes um ano a farinha está excelente, mas no outro ano a farinha não assim como o vinho, né? Assim como o vinho. O vinho também acontece isso, né? Cada safra é única, né? É única. Então, a gente está sujeito a todas as características do clima, as intempéries, as dificuldades todas e as peculiaridades que podem acontecer no percurso, uma carência de mão de obra, alguma falta de algum insumo no mercado. Então tudo isso gera realmente essa mística do vinho, né? E às vezes é até bom, né? E às vezes bom. Você se surpreende porque vem uma safra bem melhor em função daquilo que aconteceu. Exatamente. E aí acontecem as safras históricas também, né? E aí isso torna toda essa mística do vinho mais plural, né? A gente tem anos que são excepcionais, então esses vinhos ficam dentro da memória das pessoas. Nós vamos tomar um vinho da safra histórica de tal região. Então isso tudo vai agregando valor. Agora, então, vamos contar para as pessoas o que acontece realmente aqui com relação à gastronomia, à enogastronomia, né? Para quem não sabe, enogastronomia significa a junção do vinho com a comida, a harmonização. E o processo dele aqui, todo o projeto, né, todo o empreendimento é voltado para essa criação de experiências enogastronômicas. Então, me conta como que tem sido e o que você tem, porque você já me deu spoiler que tem novidades chegando por aí. Então vamos falar para as pessoas em que momento você percebeu que isso ia fazer a diferença aqui no teu negócio e o que você pretende ampliar com isso como, né, objetivo aí do teu empreendimento. O empreendedor ele tem que ter bons olhos e bons ouvidos, escutar os comentários das pessoas e analisar, observar aquilo que ele pode se aprimorar. E aproveitar os momentos e aproveitar também, os momentos, né? Então, observando aquilo que as pessoas que a gente vinha recebendo, as experiências que vinham sendo praticadas, eu detectei que isso seria um elemento de grande valor agregado. Então, em complemento à experiência enoturística, da viticultura, da vinificação, a harmonização com os alimentos, né, com jantares, com almoço, seria o gran finale, né? Seria exatamente a cereja do bolo. Então, em conversas aí com o Rodrigo, nós passamos a desenvolver jantares e almoços para grupos fechados, experiências, né, com um grupo que pretende comemorar uma data, por exemplo. Então nós fizemos essas experiências, foram maravilhosas, o feedback foi sempre positivo, né? Então fomos evoluindo para um próximo passo, que é realmente ter um bistrô em atendimento full time, né? Muito bem! Para a gente conseguir então realmente atender esse público brasiliense que é exigente e que quer viver esse tipo de experiência. Muito bom! Para quem não conhece, o Rodrigo, ele além de ser professor de gastronomia, ele é formado, tem a formação dele em gastronomia italiana e hoje ele tem acompanhado essa evolução aqui junto com o Marcos e essa história, eles estão tentando já trazer para uma nova pegada, um bistrô, uma nova fase, que vai ter essa coisa meio que full time, né, para quem quiser, e não só a criação de momentos. Isso, inicialmente a gente fez alguns testes com eventos aqui e foram bem recebidos, e aí
Não, mas não tem nem como, né? Não ser. Não. Vocês têm aqui local, vocês têm um visual maravilhoso, tem vinho e tem comida, então... Mãos E habilidosas. toda vez que a gente apresenta os pratos, a gente fala, olha, o nosso carro-chefe é o vinho. Porque esses almoços, por exemplo, eles são feitos como um menu onde a pessoa fica aqui à vontade e chega e leva até 4 horas. Uhum. Então, fica degustando. Então, a comida é apenas um acompanhamento do vinho. Uhum. Entendeu? Olha só, essa é a massa que já está pronta para poder ele já começar a abrir aqui. E essa é a que ele terminou de fazer, que a gente pode levar para a geladeira se quiser antecipar esse tempo, né? Isso. Mas como a gente está com uma pronta aqui, nós vamos convidar uma pessoa para poder abrir, não é isso? Vamos lá, Gabriel. Gabriel, vem aqui abrir pra gente e a gente vai continuar com o nosso bate-papo. Aí depois você vai coccionar isso aqui e tem um molho. Tem um olho. Então daqui a pouco a gente fala do molho. O Gabriel é um estudante de... Aliás, você já se formou, né? Já se formar. Olha, é mais um da gastronomia que está, inclusive, embarcando para Portugal. Foi convidado para poder trabalhar num restaurante lá e eu acho muito interessante. Então, Brasília tem realmente formado muita gente aí, né, bacana nesse meio da gastronomia. E eu acho que é isso, a gente realmente cada vez mais se especializar, né, Gabriel? A ideia, chefe, é criar um cardápio mais voltado para o italiano? Não, nada a ver? Qual que é a ideia disso aí? E por que você pensou nisso dentro do empreendedorismo e depois de você já ter feito algumas experiências aqui, onde que você chegou, como que você chegou nessa criação de cardápio, qual que é a ideia? Até porque, como eu estou na área, em Brasília, a gente tem um pouquinho da referência e da resposta do público de Brasília. O público de Brasília gosta muito da cozinha italiana. E aqui a gente vai fazer uma cozinha italiana, mas utilizando ingredientes do Cerrado, ingredientes brasileiros, fazendo algumas misturas. Não vai ser uma cozinha clássica italiana. Legal. Né? Então a gente vai utilizar queijos de diversas áreas, de diversas regiões do Brasil. Então a gente vai acabar trabalhando com todos esses, com as oleaginosas. Então a gente vai trabalhar nesse meio. Legal, muito bom. Então a oferta do cardápio ela vai ser mais em função de respostas que vocês tiveram ao longo dessas experiências que foram criadas. Exatamente. Então a proposta do cardápio foi um resultado das experiências que vocês tiveram aqui. Exatamente. Elas nos dão alguns nortes para a gente poder seguir, né? Porque todo cardápio você coloca e você vai ajustando. Sim, então, com certeza. Como toda casa, é importante também saber que quem vai investir, quem vai empreender nessa área, saber que nem necessariamente o seu primeiro cardápio você vai ter que fazer muitos ajustes. Sim, isso. Com certeza. Mas aqui a gente já tem um norte para onde a gente vai trilhar. E hoje, como é que você trabalha o marketing daqui? Vamos começar a preparar o recheio? Podemos? Vamos lá. Vamos só. A parte de marketing ela é quase exclusivamente em rede social. Hoje em dia percebe-se que as experiências turísticas elas são exaustivamente retratadas, né, nas redes sociais. Então a gente não precisa investir muito em marketing porque os visitantes já o fazem. Isso é legal. Isso eu costumo dizer muito isso para os meus clientes nas consultorias, que você, na realidade, se você deixa um cliente satisfeito, ele já é o teu marketing, né? Exatamente. Porque daquele cliente que veio e que gostou, ele já automaticamente já indica para um outro. Então você já tem um crescimento, né, do seu leque, do seu número de clientes. Isso, o popular boca a boca, né? Isso é muito importante, né? Então essa rede de relacionamento das pessoas, eu já atendi pessoas que são recorrentes, são clientes que vieram e já voltaram outras vezes e por indicação também frequentemente. Então, como você bem disse, o atendimento personalizado, que é a nossa proposta, é o que nos rende maior retorno. Isso eu costumo dizer para os visitantes que vêm aqui que nós temos um quadro em branco. A gente está pintando a história da enologia brasiliense. Então, todas essas oportunidades, um oceano de oportunidades estão se abrindo. Né? Então, a gente aliando todas essas variáveis, né? Nosso vinho daqui com o vinho regional, com o vinho de Goiás, o vinho do nosso enólogo, a gastronomia local, todas essas combinações certamente vão gerar um resultado excepcional.
Então é esse contexto que nós pretendemos aproveitar. Se você tem bons ingredientes, Você não precisa fazer muito. não precisa fazer muito. Talvez É exatamente esse que é o- isso, É valorizar o produto em si, né? É você extrair do produto o máximo de sabor que ele tem. Então eu imagino que você vai fazer uma coisa sem muito molho, sem envolver muita coisa. Vai ser alcachofra, um bom azeite, um queijo, um parmesão de qualidade também. E é isso aí, né? Esse prato eu vou fazer tipo como se faz na Itália. Legal. O alho, aí ele vai Só somente- saborizar. Só saborizar. Uhum. A história da saborização com alho, na Itália a gente usa muito isso e eu acho muito interessante, que é o quê? A gente pega esse alho, dente de alho com a casca mesmo, dá uma amassada nele assim, na faca mesmo, como tá ali na frigideira, na wok, e aí você deixa ele soltar todo o sabor, né, nesse azeite e depois retira. Então, isso, para quem não gosta, por exemplo, de morder o alho, né, de estar sentindo aquela coisa de morder o alho, é interessante, porque ele saboriza bem dessa forma. Então, voltando para essa coisa da Itália, é muito interessante porque lá eles têm uma supervalorização dos produtos, principalmente dos produtos da terra e do frescor, né? Então, é sempre muito frescor. Tudo que puder envolver um alimento fresco, eles trabalham com isso. E diferente do que acontece aqui também no Brasil, as massas não são tão carregadas, as massas não são tão, né, carregadas em molhos e tal. É sempre muito sutil. Isso, a palavra certa, sempre muito sutil. E aí a gente consegue, com isso, ressaltar o sabor do alimento, ter leveza no prato e trazer sabor realmente daquilo que é o produto principal do prato. Não é isso? Eu tô aproveitando para aprender, viu? Então, eu não sei vocês, mas eu já tô salivando aqui. O que você pode dizer para o público com relação a quem quer empreender nessa coisa do agronegócio? Eu acho que assim, a primeira análise que a pessoa tem que fazer é se ela tem perfil mesmo, realmente. Perfil, né? para empreender, exatamente, independente de qual seja o ramo, né? Porque há uma tendência das pessoas acharem, eu quero empreender porque eu não vou precisar trabalhar. Ou porque o vizinho está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro, exatamente. Quem vai trabalhar são os funcionários e eu só vou ficar na boa. Então eu acho que a primeira coisa é a pessoa realmente analisar em si próprio se existem evidências de que ela serve para isso. Né? Legal. Então, ou seja, tem que estar preparado para trabalhar muito, principalmente no começo, abdicar de muitas coisas, porque a recompensa ela vem depois, ela vem com grande intensidade, a satisfação que a gente consegue no êxito de um empreendimento, ela realmente é formidável. E nós vamos finalizar esse prato agora. Então aqui a gente tem a alcachofra, ela fatiadinha. Ok. Fundo de alcachofra que ele usou, tá? Só no azeite saborizado com alho. O fettuccine já tá ali no ponto correto, não deixa cozinhar demais, vamos deixar ele um pouquinho al dente. E Leninha, esse fundo, ele vem conservado em água e sal. Ah, bom. Tá? Ele não vem em vinagre, em meio ácido. Alguma coisa no ácido. Tá? Caso a pessoa não encontrar somente no meio ácido, ela pode deixar de molho. Tá? Para tirar aquela acidez. Certo. Fica bem melhor, né? Então ele puxou essa alcachofra, esse fundo de alcachofra no azeite saborizado com alho. Aí agora ele jogou um pouquinho de salsinha e ele vai jogar o fettuccine que está cozinhando ali, que já está no ponto correto aqui, e está pronto esse prato. É um prato bem simples de ser preparado, mas deve estar muito saboroso, porque além de ser uma massa fresca, são ingredientes super interessantes, que criam uma harmonia no prato realmente. E nós vamos esperar ele terminar esse prato aqui, que está assim realmente maravilhoso. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. E assim que ele preparar esse prato, eu vou parar o programa, porque eu vou me deliciar com ele. E vocês não vão ter... Você também, então, não vai? Sim. Eu acho que vale a pena, não vale? Vamos. A gente provar isso aqui com esse vinho e finalizar com chave de ouro. Com parmesão. Um parmesão bom, um parmesão de qualidade também é muito importante. Não é isso, chefe?
Exatamente. Então é isso. E nosso prato está preparado, está finalizado aqui. E eu vou encerrar esse programa porque eu vou degustar, vou me deliciar com esse vinho maravilhoso também. E o nosso programa vai ao ar toda quarta-feira às 20h30 aqui no canal Empreender. Por quê? Assistir já é um bom negócio. É isso aí, assistir já é um bom negócio. Eu espero vocês.